Olá! Estamos em mais um videocast da Empreendedora, uma ação promovida pelo Núcleo ACE da Mulher Empreendedora. Estamos aqui no estúdio da Associação Comercial Empresarial de Catanduva e a empreendedora convidada de hoje é a Ana Cláudia Vieira Prieto. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, estamos aqui encerrando mais um mês de outubro. Sim. E aí, conta pra gente, Ana, a tua vivência, a tua experiência, essa mulher empreendedora. Quem é a Ana Cláudia? A Ana Cláudia é uma mulher que chegou em Catanduva há 23 anos atrás, em 2001. Na verdade, eu me casei em 2001 e um pouquinho antes eu já estava aqui porque eu iniciei a minha carreira docente aqui em Catanduva, além de outras cidades, mas eu comecei por aqui, depois eu me casei e vim morar aqui. Mas eu sou daqui da região, nascida em Jaboticabal, mas a minha família é de Itaiaçu. Nascida em Jaboticabal por questão de ser de uma cidade muito pequena, né? Maior. Então, Jaboticabal é a cidade mais próxima, assim, que as pessoas de Itaiaçu recorrem. Sim. Naquela regiãozinha ali de Jaboticabal, Bebedouro. E eu fui criada, então, nessa cidade pequena, né, de Itaiaçu. Mas não era sítio, era na cidade Não, mesmo. é uma cidade mesmo, é um município, mas ele tem 5, 6 mil habitantes ainda hoje. Então continua sendo bem pequeno. E aí, minha família materna toda de lá, paterna uma parte. E eu fui estudar, comecei a estudar fora de Itaiaçu quando eu fui fazer o colegial, né? Que hoje seria o ensino médio, mas a gente ainda falava colegial, e fui para Jaboticabal, então novamente Jaboticabal, onde eu fiz os 3 anos de colegial, e depois eu já prestei a faculdade. De Jaboticabal eu fui para Araraquara. Enquanto eu estava em Jaboticabal, eu viajava todos os dias. Aquela rotina de levantar às 5 e pouquinho da manhã, né? Pegar o ônibus, voltar, aquela rotina bem cansativa de estudante, mas, Sim. né? De estudante que tem um objetivo. E no caso... Em mente, né? Um objetivo em mente tem que ter um esforço, né? E tinha. Foi uma época, assim, bem... de valorizar mesmo, né? O que eu estava tendo de oportunidade. É onde começa a trajetória empreendedora, né, Ana? É bem por Nos aí. estudos. Isso mesmo, de tomar essa decisão, de sair, né, daquela zona de conforto ali que de certa forma eu estava, né? E era uma aluna que tirava as melhores notas da sala, tal, e depois a gente vai para um outro lugar onde tudo muda, né? Então o parâmetro era diferente, era outro em termos de conteúdo mesmo para estudar, em termos de realidade dos outros alunos, questões financeiras, enfim, foram os desafios, assim, os primeiros desafios. Mas depois já consegui passar no vestibular e fui para Jaboticabal cursar economia. Até pensei no jornalismo na época, por conta de gostar de escrever. Mas achei que eu não ia ter o perfil de jornalista. Eu imaginava o jornalista, aquele profissional correndo atrás da notícia ali, né? E eu falava, não, eu gostaria de ser jornalista só para escrever. E aí eu fui para outra área, fui para economia e fiz em 4 anos lá em Araraquara. Em Araraquara. E terminando, eu já entrei no mestrado direto. Unesp. Em Araraquara, Na Unesp. Isso. E depois, na hora que a gente vai estar se formando ali também, sempre surge aquela dúvida do que fazer, né? Onde eu vou trabalhar e tal. E surgiu essa oportunidade de prestar o mestrado na Federal de São Carlos. Aí prestei, passei e já... Então foi emendado, assim, né? Da graduação foi direto para o mestrado. Sim. Aí terminando o mestrado, faltando 1 ano para terminar o mestrado, eu conheci meu marido lá em São Carlos.
Ele foi meio que por acaso, assim, né? Com um primo dele pra lá, num fim de semana. Aquelas coisas que eu acho que tem que acontecer, né? Sim, é. E aí eu encontrei com ele, a gente se conheceu. Ele foi a passeio lá. Foi a passeio. Você morava lá já em República? Já morava lá, então a gente tinha... Eu morava com a namorada do primo dele na época, e aí foi essa coincidência aí, né? De ter pessoas em comum. Uhum. Então eu fiquei lá o tempo do mestrado. Terminando o mestrado, aí eu comecei a dar aula, né? Porque é meio que automático. Quem faz o mestrado, verdade. a gente já parece que está com um pezinho na sala de aula. E alguns orientadores também já até encaminham a gente, Sim, né, para dar aula. Na época que eu fiz mestrado também, o meu orientador me encaminhava, assim, pedia para cobrir Isso. as férias, alguma coisa assim. Então, Cheguei a dar uma aula lá para uma turma dele uma vez, né? Então a gente tira aquele, aquele medo, né? E assim eu comecei nessa carreira da docência. Eu dava aula em Ribeirão Preto, aqui em Catanduva e em São José do Rio Preto. Numa semana eu andava nessas 3 cidades, porque quando viajava a gente bastante. começa, a gente não tem muitas aulas numa instituição só. Sim, verdade. Então ficam uns picadinhos. Sei, eu entendo bem. E aí, então eu andava bastante, né, nessa época. Já ficava aqui, já namorava e depois abriu o programa de doutorado no mesmo lugar que eu tinha feito mestrado. Então, mais uma vez, eu aproveitei a oportunidade, né, que estava abrindo o doutorado. Eu imaginava que, assim, eu queria fazer o doutorado e eu falei, bom, acho que agora é o momento, né, vamos tentar, vamos já fazer a prova, deu tudo certo, iniciei no doutorado. Então, foi, assim, uma época de estudar bastante, né, foi tudo uma coisa em seguida da outra. O mestrado é uma época de estudar muito. Eu tenho lembrança, assim, acho que da época que eu mais estudei na vida. Provavelmente também. Né? Sim. Assim, a gente estuda muito para passar no vestibular, a gente estuda muito na faculdade, mas olha, no mestrado eu acho que é a época que eu mais estudei na vida. Eu sempre falo para as pessoas que me pedem conselho para fazer o mestrado, mesmo que não vá para a carreira acadêmica, porque é uma virada de chave na nossa carreira. Assim. Você aumenta o conhecimento. É tanto estudo que a gente aumenta muito o nosso conhecimento, né? O nosso nível educacional, né? O nível de exigência, né? A didática é tudo diferente da graduação. É diferente, Os professores jogam os textos lá pra gente e na época não tinha essas facilidades que hoje tem de internet, né, gente? Eu fiz isso há 20 anos atrás. Então, era texto em inglês, em espanhol, em francês, em italiano, e eles simplesmente jogavam texto pra gente. Se vire, né? Ou seja, isso é algo muito... Isso que é o positivo. Porque você tem que ter muito... Vai desenvolver a tua autonomia. A gente tinha que se virar. E se tivesse que apresentar o texto dali a pouco, você tinha que passar a madrugada tentando traduzir o texto, entender, né? É bem assim. Então, foi uma época assim de intensa, realmente intensa de estudo. E você tem bem esse perfil acadêmico, né, Ana? Acho que foi uma sequência mesmo, né? Faz o mestrado, você já abre a porta. E vem uma oportunidade de doutorado, a gente acaba fazendo. Eu fui descobrindo isso, na verdade, né? Na vivência, porque não foi planejado. Fazer o mestrado não foi planejado, doutorado também não, embora eu quisesse, eu achasse assim, sempre muito legal isso, né? Achava muito algo assim que me despertava realmente um interesse. Mas foi acontecendo, né? E então eu fui fazendo. E aí depois de um tempinho que eu já dava aula, tudo, aí eu tive que diminuir um pouco as aulas para poder fazer o doutorado. Né? Porque aí também não dava para fazer tudo. Porque o doutorado também exige bastante da gente, né? Em termos de leitura, em termos de pesquisa, que depois a gente tem que fazer pesquisa, escrever a tese, escrever artigo, enfim, é uma vivência também aí que é muito cansativa. Sim, e é solitário, né, Ana? É muito solitário. Fim do doutorado, é você e você, porque é um tema inédito e a gente tem que usar a nossa inteligência, a nossa capacidade para... Eu fiz muita pesquisa de campo, né?
E assim, então assim, era um cansaço, chega no fim do doutorado, acho que todo mundo chega mais ou menos igual, né? Fica muito cansado. No final do doutorado, a gente não vê a hora que acaba. Sim. Porque é meio estressante, né, essa fase. É. Mas aí eu voltei para as aulas depois do doutorado, viajei bastante, passamos uma época, aí eu já era casada. Eu me casei no meio do doutorado, acho que faltando um ano para defender. Então aí eu já vim para Catanduva, né? Sou praticamente uma catanduvense agora, né? Sim, né? Mais de 20 anos. E conhecendo tanta gente, já tendo participado de tantas vidas e vivências, né? E formações de aluno. Então eu me sinto assim bem em casa, em Catanduva. Sim, e aí depois, né, em Catanduva você também já participou da vida de muitos aniversariantes. Muitos aniversariantes, exatamente. Então depois de né, já estar há uns 5 anos mais ou menos, fazia acho que mais ou menos esse tempo nas aulas, aí a gente ingressou no ramo do empreendedorismo mesmo, né? Eu e a Flávia, que foi minha sócia, e então aí a gente foi se aventurar em outras coisas, né? Abrimos o Pé de Moleque, que na época o mercado tinha essa demanda, a gente conseguiu identificar isso, né? Um pouco da coisa do empreendedor. Entender, né, que existe uma oportunidade ali, que existe um mercado. Então a gente começou com as festas infantis, tivemos uma demanda muito grande nos primeiros anos, nossa. Muito famoso o Pé de Moleque. Também foi uma época de também trabalhar muito, né? Porque a gente começou assim, de segunda a segunda era o nosso trabalho. Sim, fazíamos festas, dia que tivesse, dia que aparecesse. Esse ramo é muito intenso também de trabalho, né? Muito. Porque não para, né? E vocês tinham as encomendas também, né? Isso veio um pouco depois. Então, primeiro as festas. Sim. E aí a gente, né, criou essa rotina de trabalhar todo dia, porque durante o dia a gente tem que fazer tudo, preparar, atender, enfim, né, fazer contrato e tal. E à noite ainda tinha festa. Então, era uma rotina, assim, cansativa, muito cansativa. Na época eu não tinha filho ainda, a Flávia tinha criança pequena, né? Então, assim, a gente trabalhou muito. E a Flávia e a Ana são cunhadas. Somos concunhadas, isso mesmo. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a pedir as nossas comidas, porque elas gostavam do salgado, né, do bolo, do que a gente servia quando tinha jantar. Então começaram a ligar, às vezes elas iam, depois da festa, iam para casa, assim, dali uma semana e tal. Eu queria muito comer aquele bolo no aniversário, vocês vendem? E inicialmente a gente não vendia, mas aí é a oportunidade, né? Por sorte, já quando os meus filhos nasceram, quando o Luiz nasceu, você já fazia encomenda. Já, então, né? Eu 3 anos que eu me lembro que nós fizemos, eu encomendei lá. Era o bolo do Pé de Moleque. E assim nasceu o Pé de Moleque, assim, fazendo as encomendas, essa segunda etapa nossa, né, desse empreendedorismo. Nós não tínhamos uma cozinha adequada na época, não suportava, porque quem conhece lá o salão da frente, uma cozinha pequena no meio e o salão do fundo, que era maior. Mas a cozinha não tinha condições de atender, né, as encomendas. Então, nós fizemos um investimento numa cozinha industrial, muito bem equipada na época, que era na frente, a gente atravessava a rua ali o dia inteiro. E já numa outra fase, a gente percebendo que o mercado já estava um pouco cansado, vamos dizer assim, começaram a aparecer outros buffets com novidades, com brinquedos. As crianças já queriam ir nos outros, lógico, eu entendo, né? Porque tinha criança que ia ali quase que toda semana, durante anos. Sim. Então, é mais do que fácil de entender que eles queriam as novidades, né? E então, nós tivemos que dar uma paradinha estratégica para, assim, entender o que estava acontecendo, pensar, né, antes de parar, o que a gente ia fazer, qual que seria o próximo passo, a próxima estratégia. E então, nós resolvemos que a gente não ia investir de novo em buffet. Nós já tínhamos trabalhado praticamente uns 10 anos nessa, né, fazendo as festas.
E como nós já tínhamos o público das encomendas, então nós resolvemos focar nisso, focar nas encomendas, na cozinha e tal. E foi tudo começando meio devagar, mas na hora que a gente viu já tinha o projeto do café e tal, e foi tomando uma proporção maior até do que nós imaginamos, né? Mas foi uma outra fase muito boa também, né? E mudou. Muito positivo. Aprende muito, né? Mudou, É um negócio que uma empresa se aprende muito, é muito aprendizado. Se aprende lidar com muito, pessoas, os muito. processos, né? Sim, com certeza. E a gente, assim, tinha um ramo que era muito gostoso de trabalhar, porque festa é uma delícia, né? Você trabalha sim. com coisa boa. É a alegria das pessoas, né? Mas, comida assim, boa, e sempre foi muito bom, né? Bolos da Damasco, que delícia, né? Delícia o bolo de Damasco, É. realmente. Mas a gente, por trás dos bastidores, sabe o quanto que responsabilidade é grande também. De Sim. trabalhar com festa, porque a gente trabalhava com criança, é uma responsabilidade estar com as crianças ali, né, sem os Sim. pais, Uhum. A responsabilidade de servir alimento. Os alimentos também, que também é muito, muito sério. muito sério, verdade. E lidar com os sonhos das pessoas, as mães, né, que principalmente mães de um aninho, que chegam com uma festa já idealizada. Sim. Então era tudo muito assim gostoso, mas ao mesmo tempo algo que exigia muito de nós. E então a gente achou que dava para mudar um pouco, né, mudar o ciclo e focar em outras coisas. E aí nós abrimos então, depois da reforma, tudo, a gente abriu o Delícias, que era um conceito de juntar café, bistrô e a doceria, né? Tudo num lugar só. E foi ótimo, assim, porque a gente também teve muita aceitação das pessoas, era super, né, super visitado o nosso ambiente. Sim, a gente continuou com as encomendas. E isso foi até a pandemia, né? Praticamente até a pandemia, e depois deu uma reviravolta. Ah, sim, a pandemia, reviravolta na vida do mundo, né? No mundo todo. O empresário teve que passar por muitas situações, muita dificuldade aí para se manter em pé, né? 2020 foi um ano bem complicado, assim, né? Para quem trabalhou com entretenimento. Sim. Parou tudo, né, Ana? Tudo, parou. E a gente ficava, abre, fecha, agora pode receber cliente aqui dentro, agora não pode mais, agora tem que levar lá fora, agora é delivery, né? Então era novidade todo dia, era tensão todo dia. Muito tenso mesmo, verdade. Porque não tinha um padrão de regra, né? Não tinha uma regra específica, né? Cada dia era um novo e lidar protocolo. com a doença, com o Covid, com o risco, né, dos funcionários, com o risco de ter contato ali com os próprios clientes, né? Então foi um momento muito tenso mesmo. Verdade. Né? Pro mercado como um todo, e a gente sentiu muito isso. E junto com isso eu tive na minha vida pessoal o diagnóstico, né, do câncer de mama, que foi junto também. Então tudo em 2020. Ana, sempre falo, te admiro cada vez mais. Tudo junto, né? Muitas situações difíceis para lidar, sim, né? Pessoal, profissional, negócio. Então foi uma pressão, assim, né, que teve no negócio, né, na parte profissional. E assim, como eu tinha sócia, né, graças a Deus a Flávia praticamente tocou, embora eu também fosse muito lá, eu não deixei de ir, mas eu não podia ficar ali atendendo, né, porque além de estar com a imunidade baixa, ainda tinha questão do Covid. Então, assim, muita coisa foi acontecendo naquele momento ali. Às vezes eu até me perdi um pouco no que estava acontecendo, que eu não estava acompanhando, né, tão bem. E, enfim, os conflitos aí que a gente vai tendo que lidar, né? Sim, Ana. E aí também, como é que foi esse período para você? Então, o diagnóstico assusta. Ele chegou assim, eu acho que ninguém espera e ninguém está preparado para isso. Não, é verdade. Então, eu acompanhava já, né, fazia tratamento acompanhando um nódulo que eu já tinha e inclusive estava até com uma cirurgia marcada para tirar o nódulo, porque não tinha características malignas e tal. E foi surpresa quando, um pouco antes de fazer a cirurgia, eu fui fazer os exames e já acusou que tinha mudado totalmente as características
e aí eu já tinha um nódulo maligno, né? Então, fazer biópsia naquela expectativa ali de esperar um pouco mais do que o normal por causa da pandemia, toda aquela tensão que a gente vive, né, nesse momento de esperar um resultado e tal. Então, foi muito tenso mesmo, foi muito complicado. E quando o diagnóstico chega é um baque, né, um susto que a gente não sabe nada, aquela sensação de não sei para onde eu vou, o que eu faço, para quem que eu grito, né? Com quem que eu choro. Porque realmente a gente se sente muito perdida nesse momento. E a ansiedade também, o que vai ser do futuro, né? Que é a grande preocupação, né? Sim. E você com seu filho, né? Pequeno. O Lucas tinha 4 anos, né? Na época. E então era um bebezão, né? Um nenezão aí de 4 anos e muito pequeno ainda, não sabia nem o que estava acontecendo, né? Para eu falar para ele sobre a doença. Então, nessa parte aí também foi bem... Ao mesmo tempo que ele me... Eu olhava para ele assim, eu tinha vontade de chorar às vezes, de pensar, né? Mas ao mesmo tempo eu falava, não, é por ele que eu tenho que ir, que lutar, que acordar e, né, e ficar bem. Então, é a nossa força maior. Né? Teu grande motivador era ele, né? Um grande motivador. E outros também, né? Sim, lógico. Claro, a gente, quando você tem coisas boas, conquistas e ainda quer fazer outras coisas na vida, então a gente tá, né? Você estava num período bem pleno, né? Sim, muito ativo ainda de bem carreira, ativo, né? produtiva, né? Sim. Então, o negócio é assim, fazer a escolha. Para que lado que eu vou, para que caminho que eu vou, que pensamento que eu vou ter, né? Mas na verdade foi uma escolha assim que eu não me dei muita alternativa, não me dei alternativa de falar não vai dar certo, não vou fazer tratamento não, de jeito nenhum. Tinha que escolher onde eu ia tal, mas pensamento positivo, né? Com muita fé sempre. Eu acho que é o fundamental, né, Ana? Não é fácil. E não são várias pessoas, não são todas as pessoas que têm também essa capacidade, né? É assustador, né? Exige um equilíbrio muito grande. E você não está em equilíbrio, né? Vamos dizer assim. É algo que te tira mesmo então, o teu equilíbrio. A gente precisa do físico, né? Do físico tá bem ali, da imunidade e tudo, né? Principalmente sabendo que a gente vai encarar pela frente. Precisa do emocional, que é fundamental, né? Psicológico, emocional ali para segurar tudo, né? E se fortalecer na espiritualidade também, na fé, porque isso é um grande pilar que a gente tem. Ter a fé e acreditar, essa crença, né? De que a gente vai conseguir alcançar, né? Para quem tem a crença, acredita em Deus, né? De se apegar em Deus, né? Isso é fundamental. Porque tem horas que a gente, assim, simplesmente não consegue nem rezar, né? Quando a coisa tá muito complicada, parece que a gente não consegue nem ter muito discernimento, assim, né? De rezar muito, então, mas a gente sabe que tem uma energia boa ali, né? Dentro do que a gente acredita e as pessoas também torcendo, rezando pela gente, então isso funciona muito. Verdade. Mas no geral eu conseguia rezar bastante, assim, é só algum momento que a gente fica assim mais perdida, assim, mais cansada, né? Sim, você precisa mesmo, o corpo precisa descansar, tá em repouso. Ana, e aí esse período levou quanto tempo aí o diagnóstico, o tratamento? O diagnóstico foi no começo do ano, sim, fevereiro, março, nesse período, nessa época. Eu comecei a quimioterapia no final de abril. Basicamente 2 meses de ter o diagnóstico, fazer o outro exame que a gente tem que fazer um mais aprofundado ali para entender qual é o tipo, né, de tumor certinho e qual é a medicação que tem que tomar, porque a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Dependendo da tipologia ali, a gente, né, vai receber um medicamento diferente. Pode ser um pouco diferente. Tem alguns casos que não precisa da quimioterapia, que faz a cirurgia e a rádio. Mas no meu caso, eu precisei fazer a quimioterapia antes, para dar uma reduzida, né, no tamanho. Depois foi a cirurgia e depois eu tive que fazer também a radioterapia. Então, esse período inicial, ele
Eu acho que o mais difícil, ele é muito tenso, por conta da novidade ali, que, né, da notícia, dos medos que a gente tem inicialmente, em relação à doença, em relação à própria quimioterapia. Então, é uma insegurança geral. E uma pressa, né, absurda. Eu tinha uma pressa muito grande de começar o tratamento. Uma vez que eu já sabia que eu tinha, eu queria começar a me livrar disso. Sim, né? O tratar, mais rápido né? possível, tratar. Né? Então é meio angustiante esse período. Embora tenha sido de 2 meses, se for analisar não é tanto, né? 2 meses, mas parece que foi uma eternidade, porque eu queria que começasse logo, né? Então a gente fica nessa ansiedade mesmo. E depois também tem os efeitos, né, do tratamento. Aí né? começam os efeitos, né? A gente tem pressa de começar, mas na hora que começa também dá uma baqueadinha, né? Assim, eu não tive grandes consequências, né, de passar mal. Eu até que fiz bem, né? Eu consegui, assim, fazer todas as sessões, só uma das sessões que a gente vai acompanhando, com exame de sangue, plaquetas, não sei o que, né? Então, a gente vai vendo como que tá respondendo o organismo e vai fazendo. Então, eu passei bem até. Lógico que eu tive os efeitos colaterais principais, né? Assim, queda de cabelo eu tive... fiquei fraca, eu tinha momentos assim que no final da quimioterapia que eu não conseguia caminhar bem mais, eu não conseguia subir uma escada normalmente, subia, mas eu subia muito devagar, né? Uma dorzinha nas unhas, que também é bem comum. E, enfim, hoje a gente olha, né, até as fotos e vê, fala, nossa, minha cor era outra. Então não tem como fugir disso, né? Essas coisas são assim mesmo. É uma questão física, o corpo sente, né? É. E é um medicamento forte, é um tratamento muito pesado, né? Então, E destrói tem um as efeito coisas que físico. tem que destruir, mas destrói outras também. É um pouco da parte boa também, né? Infelizmente. Mas assim, eu fui tratando de uma maneira assim, na medida do possível, mais leves, né? Sem grandes sofrimentos, sempre pensando que ia passar, que era uma fase, ia dar tudo certo, né? Então foi. Na época eu usei prótese no cabelo, então não cheguei a ficar sem o cabelo, foi uma opção que eu fiz na época, eu achei que era a melhor pra mim, né? Mas assim... Acho que cada um tem seu momento também, né? Sim. Então é muito pessoal isso. Mas aí depois eu fiz a cirurgia já em dezembro. Então foi de abril até novembro com quimioterapias. Você só pôde fazer a cirurgia então pós as sessões de quimioterapia? Isso, Então no meu caso foi o tratamento neoadjuvante, que é chamado neoadjuvante quando faz a quimioterapia antes. Aí já dá uma reduzida no tamanho do tumor e então tira. Aí faz a cirurgia para tirar. Isso foi em dezembro. Então foi quase que o ano todo em torno disso, fazendo isso. E foi um período difícil também Aí meu pai estava doente, eu perdi meu pai logo depois da cirurgia, tipo 3 dias depois, né? Então foi tenso, foi bem pesado também esse período. E depois a radioterapia, aí a gente espera um pouquinho, tem algumas semanas ali para recuperar da cirurgia e tal, e eu fiz a rádio março, abril do outro ano. Sim. Foi mais ou menos nesse período. Então foi um ano intenso, assim, de tratamento. Ana, e você, como boa empreendedora que mesmo durante o tratamento, você já foi pensando em outro projeto de vida? Ah, sim, verdade. Ao longo do tratamento, eu comecei a escrever. E sem assim, segundas intenções, né? Foi de uma forma muito natural. Até como uma forma de você também passar o tempo, ou de descarregar tudo aquilo que você estava exatamente. Sentindo. Externar, né, aquilo que tinha ali, que eu precisava, de certa forma, colocar para fora. É ótimo escrever, eu gosto também. Escrever, quando tem alguma tensão, a gente escreve. Tem muita gente que usa, né, isso. Então, para mim, realmente foi uma ótima alternativa. Eu fui escrevendo e logo depois do diagnóstico já comecei a escrever. Às vezes eu
Tinha época que eu escrevia bastante, outras épocas eu nem escrevia, passava 2 meses às vezes sem escrever nada. E isso foi me acendendo alguma coisinha, né? Porque lembra que eu falei que eu queria fazer até jornalismo, que eu pensei em fazer porque eu gostava de escrever? Então isso me acompanhou. Durante a vida inteira eu tinha vontade de escrever. Eu ia viajar e tinha vontade de escrever sobre a viagem. Eu tinha uma disciplina diferente, nova ali, que eu estava estudando bastante, eu tinha vontade de escrever um livro. Então eu tive vontade de escrever livro de economia, mas não escrevi, de metodologia, mas também não escrevi. E aí chegou uma hora que eu vi que eu tinha coisas escritas e poderia transformar num livro. Então achei que daquela hora não podia passar. Que né? ótimo. De alguma forma a vida me fez escritora. Vamos mostrar seu livro aqui. O livro da Ana. Esse aqui é o livro da Ana. Um livro excelente, uma leitura muito leve, assim como a Ana. Muito leve, de uma leitura muito leve. O Atreva-se a Viver Melhor Depois do Câncer. Então eu já li, recomendo. Tem uns capítulos aqui que eu gosto, né? Tem. Então a Ana é um livro que ensina, é uma lição, não de quem teve câncer, né? Mas de alguém que gosta da vida. É isso mesmo. E tem dicas muito preciosas aqui para quem gosta de viver. Ana, e aí então você se dedicou? Aí quando eu percebi que tinha material para escrever o livro, aliás, para escrever não, né, para formatar já como um livro, eu fui criando essa coragem para publicar, né, porque escrever era simples, assim, até aquele momento, né, já tinha sido a parte mais fácil. E então eu fui sentindo essa missão, vamos dizer assim, esse chamado para eu falar sobre essa história, sobre essa vivência, porque é muito importante a gente ter casos positivos como referência. Isso é muito positivo, né? E nesse mês de outubro, né, esse virou um mês da sua causa, né, Ana? É uma missão que você assumiu para você agora, de apoiar outras mulheres, isso eu admiro bastante também. Porque assim, a gente realmente fica meio perdida, às vezes não sabe para onde olhar e acaba caindo, estando naquele perigo de ficar olhando para as coisas que deram errado. E nós temos que olhar justamente para as coisas que deram certo. Sim. E como o câncer de mama ele tem uma porcentagem muito alta de cura, só que para ter cura precisa ser diagnosticado cedo, né? Então, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado em tempo, isso é fundamental. Por isso que o Outubro Rosa é tão importante, a gente precisa falar sempre do autocuidado, né? Da prevenção, da conscientização, e não é só ir ao médico, não é só fazer o exame, não é só fazer um ultrassom, uma mamografia, mas é se cuidar sempre, todos os dias. De da questão da saúde completa, como né? um todo, a saúde da mulher, né? O corpo, a mente. Então, a gente precisa estar bem, né? A imunidade tem que estar boa, nossos soldadinhos têm que estar preparados para qualquer imprevisto, né? Qualquer inconveniência ali. E então é cuidar do corpo, sempre, corpo e mente, alimentação, algum exercício, fazer alguma coisa que a gente tenha prazer em fazer, né? Se dedicar, ter um tempinho para nós, se conhecer, entender o que gosta, entender assim, o que eu posso fazer por mim, né? Também. Se cuidar bem, né, Ana? Se cuidar bem. Muito bem, tá sempre em dia com a sua saúde, com a sua mente, né? Com a tua vida. A gente se cuidando, a gente também cuida do outro automaticamente. Porque se a gente só pensar no outro também, a gente vai ficando para trás às vezes, né? E não é assim, a gente tem que se cuidar e cuidar do outro. Então, caminha tudo junto isso, e é muito importante. E esse mês de outubro, realmente, eu me propus a fazer bastante isso. Foi um mês intenso. Várias palestras, né, Ana? Foi sim. Você sim. participou? E o livro, né, acabou assim sendo um livro que chegou em muitas mãos.
A gente já está indo para a segunda tiragem, esse já é da segunda. Olha, né? que legal, Eu mesmo comprei vários exemplares para presentear algumas mulheres. Porque achei um trabalho brilhante e de uma mulher que é atuante aqui na nossa cidade, então é muito importante a gente valorizar. Ana, e aí, de quando você começou a escrever durante o tratamento? Que ano foi? 2020 eu já comecei a escrever. E o teu livro foi publicado em que período? 2022. Em 22. Eu terminei de escrever, eu demorei praticamente esses 2 anos para escrever. E aí, terminando, então fui entender como que funcionava a questão de editora, de publicação, né? E é um mercado difícil, porque a gente não tem assim uma disponibilidade das editoras para publicar o livro, para financiar o livro. Então você tem a opção de enviar para uma editora e aguardar, esperar meses, né, por uma resposta que às vezes nem vem. Hoje em dia eu sei disso. E tem a opção de você fazer a produção independente, a publicação independente. Fazendo por uma editora grande é mais difícil, porque para quem é conhecido, tudo bem, já tem nome, né? Já vende muito, aí é fácil. Mas para alguém que está escrevendo o primeiro livro, né? Um autor iniciante, desconhecido, então é quase impossível, né? Aí eu não queria vamos dizer assim, perder esse tempo. Eu falei, não, eu vou contratar uma editora prestadora de serviço, né? Que vai me fazer isso, e aí vamos vender o livro. Né? Então foi assim. E muitos autores nacionais fazem nesse sistema da produção independente. Sim. Porque as grandes editoras, elas ainda privilegiam mais os conhecidos, muitos estrangeiros que estão na lista dos 10 mais vendidos, que tem várias listas aí de mais vendidos. Sim. Muitos estrangeiros. A gente vê poucos autores brasileiros no topo, né? Então é um mercado bem difícil. Depois disso eu comecei a estudar mais o mercado e entender que a divulgação do livro, quem faz também é o escritor. E é difícil, porque quem gosta de escrever geralmente gosta de escrever. Não de vender. Não de vender, né? Fica ali focado no trabalho. E é uma queixa de muitos escritores. Hoje eu participo de vários grupos de escritores e assim, a maioria fala isso, né? E esse trabalho que você está fazendo é para já produzir mais livros? Aí agora eu pretendo produzir mais, né? Ano que vem eu devo participar de uma antologia poética, já tenho um poema selecionado, que é uma coletânea. Você vai ser coautora? Ah, sim. Isso. E provavelmente um conto também, que aí agora também eu faço o curso de formação de escritura. Senti a necessidade de conhecer um pouco melhor a parte de escrita, que eu não tenho formação, né? Minha formação é em outra área. E a gente, como professora, acadêmica, parece que se sente meio descalço quando não sabe, não tem a base, né? Então, por mais que eu escrevesse, e eu tenho facilidade de escrever, senti essa necessidade de entender um pouco melhor e aí isso ia me dar mais segurança, na verdade. Sim. Então, hoje eu vejo que tudo bem, que realmente eu tenho facilidade, assim, meus textos são bons, né, na concepção ali dos professores, tudo, mas eu me sinto mais segura, né, conhecendo melhor os gêneros de produção de texto, porque, assim, é muito amplo isso, né? O que você vai escrever? O que você gosta de escrever? É um romance? É conto? É poema? É crônica? É muito vasto. E vem da tua formação também essa necessidade de se amparar, né? Mais metodologicamente falando. Isso. E isso vai garantir também um trabalho literário mais coeso também, mais consistente, né, Ana? E hoje eu escrevo, assim, textos curtos, gosto de escrever crônicas, às vezes eu coloco lá minhas crônicas, né? Porque aí a gente tem que ter uma
uma rede social para divulgar as coisas, né? Tem que acontecer. A editora não faz isso por nós. Eles fazem assim, no máximo eles colocam lá alguma arte quando vai ter um lançamento, alguma coisa assim. Mas até as grandes editoras, que as grandes, elas financiam, vamos dizer assim, elas bancam o livro e o autor tem uma porcentagem muito pequena. E ainda tem que fazer a publicidade, porque eles distribuem o livro. Isso é bom, lógico, né? É uma vantagem das grandes editoras. Mas o marketing mesmo, eles não fazem muito pouco. E fica difícil E pro cobram autor, né? ainda, né? Que o autor tem que vender. Né? Tipo assim, eu investi em você, você tem que me ajudar a vender, né? Vender agora. Então, assim, o meu, por enquanto, foi desse tipo de produção, mais independente. Não sei qual o próximo, como que vai ser. Vamos sentindo, né? Que a gente acha que vai dar mais certo para cada caso. Acho que cada momento, cada caso, cada tipo de obra, de texto é uma situação diferente. Então vamos aguardar mais produções aí da Ana. E já que ela produz algumas coisas nas redes sociais. Ana, eu te agradeço. Eu que agradeço. E para fechar nesse mês de Outubro Rosa, receber você aqui, contando essa história de vitória na vida, né? Você é uma mulher vitoriosa que passou aí por várias situações positivas, teve as suas situações de crise e superou e ainda nos privilegia com um livro maravilhoso. Então eu te agradeço tua participação e que bom ter mulheres assim, com esse exemplo de vida pra gente aqui como empreendedoras. Agradecemos a participação da Ana. Eu que agradeço você. E finalizamos por hoje. Sigam o nosso canal. Obrigada pela audiência.